Pronto. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio inaugural da segunda mostra de residências do Hospital das Clínicas da UFMG. O meu nome é Catarina Lanza, eu sou estudante do sexto período da graduação e sou coordenadora do ensino médico da gestão do DAB 2020. Como eu falei para vocês, essa é a segunda edição da nossa mostra. A primeira aconteceu no ano passado, na sede social do diretor acadêmico Alfredo Balena, e ela foi um grande sucesso. Então, apesar das circunstâncias decorrentes da pandemia de Covid-19, o DAB acredita que estabelecer esse diálogo e trazer essas questões relativas à residência pode ser muito esclarecedor, tanto para o nosso estudante de graduação, quanto para o nosso egresso, no delineamento, do seu caminho no futuro, pós-graduação. Então, é por isso que a gente delineou esse projeto de uma nova forma, reinventamos eles para trazer uma mostra virtual para vocês, apresentamos o projeto para o Hospital das Clínicas e a gente foi abraçado, eles apoiaram fortemente e esse evento não teria acontecido se não fosse a nossa convidada de hoje, professora Marilene Monteiro. A professora Marilene, ela é médica pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e além de professora adjunta do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia na UFMG, ela também coordena o Serviço de Disfunções do Assoalho Pélvico no Hospital das Clínicas e também o Conselho de Residência Médica do Hospital das Clínicas. Professora Marilene, seja muito bem-vinda. Eu agradeço novamente o apoio que você deu ao DAB nessa ação conjunta com o Hospital das Clínicas e agradeço também você ter aceitado fazer esse episódio inaugural com a gente hoje. Te passo a palavra. Tá. Muito obrigada, Catarina, em seu nome. Eu agradeço a toda a diretoria do DA. Na realidade, eu me lembro muito bem quando eu comentei dessa ideia da amostra da residência no ano passado e o DA abraçou isso com apoio incondicional, né? E foi realmente um sucesso. E agradeço demais a vocês a iniciativa da gente formatar essa amostra online, mas que a gente possa trazer a informação e ajudar o aluno, principalmente, a decidir sobre o programa de residência médica, esclarecer dúvidas. Então, esse é o maior objetivo do Hospital das Clínicas e especialmente da Comissão de Residência Médica do Hospital das Clínicas. Ótimo. Obrigada. Só fazer uma contextualização, o DAB soltou no mês de junho um formulário que, além de querer saber o interesse dos alunos dentro e fora da UFMG em relação aos programas de residência do Hospital das Clínicas, os 23 programas de acesso direto que são disponibilizados pelo hospital, e também a gente colheu as dúvidas, as principais dúvidas dos alunos em relação a esses programas. E na hora da leitura desses dados, dos dados coletados, a gente observou que existiam várias perguntas que eram comuns a todos os programas de residência, que eram perguntas relativas ao PSU, perguntas relativas perguntas gerais em relação a esses programas. Então, é por isso que a gente resolveu fazer esse episódio inaugural com a professora Marilene, que é mais capacitada para ajudar a gente a entender as questões que são comuns a todos esses programas. Podemos começar, professora? Podemos. Bom, então para começar, acho que seria legal você contextualizar um pouquinho como que foi sua trajetória profissional até chegar a compor a coordenação do Coreme, o que é o Coreme, né? O que ele significa e qual que é o seu trabalho junto dos supervisores na composição dos programas de residência. Eu já tenho 31 anos de formada, né? Comecei a ser preceptora da residência logo que eu completei o meu terceiro ano de residência. Eu já fui contratada como médica, ginecologista e comecei a ser preceptora. E ao longo desses anos eu fui me especializando e fui me informando melhor do que seria esse trabalho, né? Até que em 2015, eu fui eleita coordenadora do programa de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Clínicas. Fiquei nessa coordenação, eu já era subcoordenadora, depois eu passei a ser coordenadora. Fiquei 3 anos nessa função e cada coordenador de programa de residência, ele compõe a plenária da Comissão de Residência Médica do hospital. Uhum. Então, já atuando dentro da Coreme como membro, né,
até que em 2016 eu fui convidada e fui eleita coordenadora da Comissão de Residência Médica do Hospital das Clínicas. É uma função que eu tenho muito orgulho, é um reconhecimento muito grande e trabalho muito grande. O Hospital das Clínicas tem 545 residentes, é um número muito grande, nós somos o maior programa de residência médica do estado, e ele é composto atualmente de 68 programas. Então, cada programa de residência médica, seja de entrada direta ou com pré-requisito, ele tem um coordenador, que o nome mais correto atualmente é supervisor. Então, a Coreme é composta desses 68 supervisores, além da gerência de ensino e pesquisa do Hospital das Clínicas, que atualmente é a professora Fabiana Caquerrazi, que nos ajuda e nos apoia muito, né? E o coordenador também da graduação, que é o professor André Cabral. Além disso, nós temos um representante do Hospital Risoleta Neves, devido à parceria grande que há entre o HC e o Risoleta. E também temos como membros os representantes dos residentes. Não teria função nenhuma uma comissão ser composta só de supervisores sem a representatividade dos residentes. Né? A Coreme ela tem uma função importante, que ela deve orientar tanto os supervisores quanto os residentes e garantir os direitos e os deveres dos residentes e garantir também que a capacitação, todo o processo de formação seja feita de acordo com as normas. Nós somos regidos primeiro pela Comissão Estadual de Residência Médica, que é a CEREM, e o órgão máximo, que é a Comissão Nacional de Residência Médica, que fica em Brasília. Perfeito. Professora, eu acho que seria interessante da gente pegar todo o panorama, desde o PSU até o programa de residência em si. Então, eu pensei da gente falar um pouquinho sobre o que é o PSU, né, o processo de seleção unificada, desde quando esse método é utilizado pelo Hospital das Clínicas como método de seleção, e nesse sentido. Tá. Então, olha só, o PSU, chama Processo Seletivo Unificado, ele é coordenado por um órgão filantrópico sem fins lucrativos, que é a ARENG, que é a Associação dos Médicos de Residência Médica, né? de apoio à residência médica de Minas Gerais. Ela tem uma relação muito grande com a CEREM, apesar de ser órgãos separados, mas ela segue toda a normativa da CEREM e da Comissão Nacional. Esse processo seletivo ele tem uma vantagem, porque ele consegue congregar vários hospitais que oferecem residência médica numa única prova. Eu acredito que isso para o aluno seja muito importante, porque senão ele fica fazendo provas atrás de provas para diferentes instituições. Então, nós vemos o lado positivo de participar do PSU pensando em vocês, nos alunos, porque eu acho que seria muito melhor do que a gente ter um processo seletivo separado, né? Desde 2010, o Hospital das Clínicas faz parte do PSU. Antes de 2010, o processo seletivo era feito só no hospital, com um grupo de professores da universidade e que tem ação no hospital, e eles faziam um concurso, era um trabalho muito grande, as provas eram feitas no próprio prédio da faculdade, até que quando a ARENG assumiu esse processo seletivo, possibilitou uma integração maior e facilitou também a realização do processo de uma forma mais justa, mais igualitária e abrangendo todos os candidatos que almejam a residência médica. Né? Em relação ao perfil do candidato que se inscreve para fazer residência no Hospital das Clínicas da UFMG, como que ele tem mudado ao longo dos anos? Porque existe um fenômeno na graduação que a gente consegue perceber, e com o SISU, o nosso corpo discente, ele mudou muito, né? Nós temos pessoas de muito longe, nós temos pessoas de várias realidades sociais também. Então, como que é o processo de inscrição para o Hospital das Clínicas com o PSU, e qual que é o perfil desse novo candidato? Tá.
O processo de inscrição é todo feito pela Arengue, o Hospital das Clínicas não tem nenhuma inferência ou ingerência sobre esse processo. Ele é igual para qualquer outro hospital, né? Ele é feito todo online, com a inserção de toda a documentação e até a requisição para abono de inscrição, do valor da inscrição. O aluno tem direito a se inscrever em mais de um programa, então, claro que isso gera um custo para o aluno, mas ele, numa prova só, depois que ele é aprovado, né, ele vai fazer a escolha do programa, ele tem que indicar um programa na inscrição, né? Uhum. E o perfil dos residentes realmente mudou de 6 anos para cá. Eu acho que paralelo a essa mudança que a gente viu na graduação, né, com o SISU, com o Enem, e nós temos hoje 35% dos nossos residentes são oriundos da nossa universidade, da UFMG. Mas o grande montante são residentes de outros estados, de outras faculdades, de outras cidades, né? Até pouco tempo atrás tinha uma ordem, né? Era o FMG, Ciências Médicas, né? Juiz de Fora. Então, hoje já não é tanto. Nós temos muitos residentes vindo principalmente da região Nordeste, né? O segundo, ano passado, o segundo lugar em maior número de residentes fora da UFMG era da Universidade de Ceará, por exemplo, né? Então, as ciências médicas já não é mais a segunda, ela já é a terceira ou quarta posição em número de residentes. E o perfil também mudou, né? De um aluno que demanda também a moradia dos residentes, né? A moradia sempre foi muito assim, para um grupo seleto, para um grupo pequeno, né? Que eram pessoas que às vezes usavam a moradia mais pela praticidade de estar ali do lado do hospital, mas hoje a gente vê que não, a moradia, nós até estabelecemos alguns critérios de solicitação da moradia muito semelhantes aos critérios da FUNP, em que o residente também preenche uma ficha econômica, porque a gente acha que o critério de escolha e de ocupação da moradia deve ser o mais justo possível. E é interessante vocês saberem que a moradia dos residentes ela é totalmente financiada pelo Hospital das Clínicas, ela não é financiada por nenhum órgão federal e nem pela universidade. Então, todo o dinheiro com água, luz, funcionários, manutenção predial, tudo isso é do dinheiro arrecadado do Hospital das Clínicas com o SUS, né? Então, eu acho que assim, deve-se honrar essa iniciativa da diretoria do hospital, que banca a moradia, porque se não fosse isso, nós não teríamos a moradia dos residentes. Então, foi uma pergunta, inclusive, que a gente recebeu no formulário, se existia essa moradia. Acho que é uma coisa que a gente não costuma saber durante a graduação. Muito legal essa fala sua. Nós temos um problema, né? Que nós não temos vaga para todo mundo, é muito difícil. A moradia dos residentes hoje, ela tem 62 camas, né? 62 localização, né? Quarto de residente. A maioria desses quartos são compartilhados entre 2 residentes. Existem quartos individuais, mas só os mais graduados têm direito a ocupar esses quartos individuais. E nós temos um problema que poderíamos até expandir o número de quartos, mas a estrutura do prédio é muito antiga e hoje o perfil mudou, né? Nós temos hoje que ligar computador, ligar celular, ligar videogame, ligar ventilador, secador de cabelo, ferro, né? Então, a capacidade elétrica do prédio, que é muito antigo, não comporta. Então, hoje nós estamos aguardando autorização para fazer uma obra de reestruturação lá dentro, para aumentar a capacidade elétrica e hidráulica, e eu acho que a gente conseguiria chegar a um número maior de quartos disponíveis para os residentes. Muito legal a iniciativa, professora. Agora eu queria saber um pouquinho em relação à prova do PSU no quesito conteúdo. Como que os conteúdos que foram estudados na graduação são abordados nessa prova e como que essa prova tem mudado também ao longo dos anos? Como é que vocês têm observado essa mudança? Ao longo dos anos a gente viu mudar
na minha opinião, de forma favorável, né, a prova, e isso graças à intercessão dos professores da UFMG, que passaram a participar mais ativamente da prova, e o objetivo é que a prova tivesse uma relação com o currículo médico, né? Com o que seria necessário dentro das diretrizes curriculares nacionais, o que seria básico para o generalista, e a prova tem o objetivo de aferir isso. Então, vocês podem ver que nos últimos 2 anos, principalmente no PSU do ano passado, não teve nenhuma questão na prova geral de pé de página. Foram todas questões clínicas. Houve um trabalho muito grande na elaboração. A Arengue também a Arengue possibilitou isso tem que dar o mérito à Arengue. Foi um pedido nosso, um pedido do Hospital das Clínicas, mas principalmente do grupo de professores, motivado por várias situações que nós vimos, mas principalmente diminuir o estresse do aluno, não só da UFMG, como de outras universidades, com a construção de um currículo terrível, né? O aluno já entrava na faculdade no segundo, terceiro período, já estava preocupado com a pontuação do currículo do PSU, isso gerava muito estresse, um aproveitamento não muito adequado durante a faculdade, porque eu não sei como é que vocês conseguiam fazer tanta coisa ao mesmo tempo, né? A grade curricular. Então, nós começamos a interferir nesse processo, principalmente na mudança do barema, que eu acho que foi uma grande conquista. Eu acho que o barema hoje é extremamente justo, né? Ele é factível de que um aluno poder conseguir os 10 pontos do currículo não é mais nenhuma dificuldade. Eu sei que na Sangue havia até palestras, como conseguir um currículo 10, né? Então, assim, não é isso que a gente quer, né? A gente acha que o currículo 10 pode ser adquirido por todos os alunos de todas as faculdades, sem prejuízo à formação durante a graduação. E depois o processo se estendeu para a prova, né? Então, repito, é mérito da Arengue, um mérito enorme de um grupo de professores que se empenhou muito na mudança dessa prova para tornar ela mais justa e discriminatória mesmo. Não é o aluno de pé de página que a gente quer formar na graduação e nem ter na residência. A gente quer o aluno que tem um bom desempenho, que ele tenha aprendido essas questões clínicas básicas e que isso se transmita numa prova, numa nota na prova. Mas tem que ter a prova, não tem jeito. Ano passado nós tivemos 7.200 candidatos, né, para o PSU. Esse ano talvez a gente tenha um número menor em função do deslocamento por causa do restinho da pandemia, mas precisa ter esse critério para a escolha das vagas. Para ver uma seleção, certo. Professora, é uma dúvida comum os alunos perguntarem se a residência é uma coisa obrigatória, ou se depois da faculdade eu posso seguir outros caminhos, ou mesmo atuar como um médico generalista. Aí é mais a sua opinião, né, que eu vou perguntar. Que você... Não, a residência não é obrigatória, inclusive esse perfil foi um perfil interessante que nós vimos também mudar. A idade dos nossos residentes hoje não é tão jovem, né? Antes era uma idade jovem, ou seja, saía da faculdade e ia direto para a residência. Muitos de vocês hoje optam por exercer a profissão como generalista, 2 anos hoje, independente de usar o Provab, né, que é o benefício do programa do governo, né, de você participar dos programas de saúde da família e das unidades básicas de saúde, né? Então, esse perfil mudou. Então, a resposta é, não precisa. O objetivo da faculdade, de todas, é formar o generalista. Então, que vocês saiam da faculdade e possam exercer a medicina como generalistas. Sem dúvida nenhuma, realizar a residência médica muda totalmente o perfil desse profissional. Eu não tenho dúvida que ele é um profissional melhor, porque ele é estimulado, ele passa por uma capacitação que nenhuma outra especialização proporciona. Então, em termos de experiência, de capacitação, de qualificação, é diferenciado o profissional que passou por uma residência médica credenciada pelo MEC do profissional que não passou. Isso é nítido. Certo. E, professora,
a partir do momento que esse aluno ele entrou no programa de residência médica, como que é a remuneração dele pelo trabalho que ele está fazendo? É um ensino, mas é um trabalho também. E uma pergunta muito comum que a gente recebeu é se é possível fazer plantões por fora da residência em outros serviços. Então, essas duas perguntas. A bolsa, ela é determinada pela Comissão Nacional de Residência Médica, logicamente em parceria com o MEC e com o Ministério do Planejamento, que efetivamente é quem transfere o dinheiro, né, para pagar. Esse valor, ele é fixo, ele é igual em qualquer região do país. Hoje é 3.300 e um pouquinho o valor da bolsa. Claro que a gente não considera esse valor justo pelo grau de dedicação que vocês têm durante a residência. A residência não é uma situação de vínculo exclusivo, né? Então, o residente pode exercer atividades fora da residência, desde que não haja um conflito com a carga horária dele dentro do programa de residência. Isso a gente deixa muito claro. Nós, quando o supervisor daquele programa apresenta a escala ela tem vários estágios, vários rodízios, e pode acontecer de nesse primeiro trimestre você não estar com nenhuma atividade sábado à noite, no outro trimestre você ter que ter uma atividade sábado à noite no hospital. Então, o fato dele trabalhar fora não o exime, não o libera das atividades no hospital. Então, ele tem que fazer essas trocas desses plantões, as readaptações, porque a prioridade dele é a residência médica, né? Vocês sabem que são 60 horas semanais. Dessas 60 horas semanais, 10 a 20% devem ser de atividades teóricas. Então, em média, são 6 horas, né? 6 a 12 horas de aula de atividade teórica na semana, e, em média, 54 horas de atividade práticas. O residente só pode dar 2 plantões no máximo por semana, então 2 plantões de 12 horas, 24 horas semanais. Ele tem direito a um descanso de 24 horas semanal e o descanso pós-plantão do plantão noturno. Então, administrando essa carga horária, ele consegue ter uma atividade laborativa. Muitos têm que ter, porque para muitos a bolsa de 3.300 não é suficiente para se manter, principalmente os residentes que vêm de outras cidades, de outros estados e que não têm a família aqui na cidade de Belo Horizonte. E mesmo usufruindo da moradia, que não tem custo nenhum, né? A alimentação do residente tem que ser obrigatoriamente dada pelo hospital. Infelizmente, o Hospital das Clínicas, a sua copa está totalmente em processo de obra há muito tempo, então toda a alimentação do residente é também paga pelo hospital, mas ela é paga para a FUNP, para o restaurante da FUNP, que é o mesmo restaurante universitário que os alunos utilizam. O café da manhã é dado pelo hospital, né, para quem está de plantão, e para quem não está de plantão é na FUNP também que realiza as refeições. Certo, compreendi. Professora, agora falando um pouco sobre as especialidades que são de acesso direto e as especialidades que têm pré-requisito, né? Qual que é a diferença prática disso para o pessoal da graduação compreender melhor? Então, nós temos 23 programas que nós chamamos de entrada direta, ou seja, que o aluno, assim que ele forma, ele pode escolher 23 programas. São programas que não são ano opcional. Ano opcional, então, é aquele programa que é uma subespecialização. Por exemplo, você pode fazer pediatria, mas depois você quer fazer pneumologia pediátrica. Então, pneumologia pediátrica é uma área de atuação, né, credenciada pela EBB, pela Associação Médica Brasileira. Então, você tem que fazer uma outra residência para ser um especialista em pneumologia pediátrica, tá? Então, existem em várias áreas da clínica, como vocês conhecem, endocrinologia, nefrologia, mesmo das áreas cirúrgicas, cirurgias do aparelho digestivo, coloproctologia, né? Neurologia pediátrica, neurocirurgia pediátrica. Então, são as subespecialidades que são chamadas, na realidade, de ano opcional ou pré-requisito. Então, a prova é diferente, totalmente diferente. Essas 23 áreas básicas,
é a mesmo provão, né, com 20 questões das áreas básicas, incluindo medicina preventiva e social. E quando você faz o PSU para esses anos opcionais, você tem uma prova específica, que é uma prova de um grau de dificuldade muito maior, que é já para quem já fez aquela área básica. Uhum. Então, ele vai ter uma prova diferenciada. Uhum. Vamos saber. E em relação ao estabelecimento dos programas, por exemplo, onde que esse residente ele vai estagiar, onde ele vai rodar, como que é feita essa determinação das atividades teóricas e das atividades práticas que ele vai viver na sua formação, né? Primeiro, cada programa de residência médica, ele tem uma estrutura, tá? Ele tem o que nós chamamos as matrizes de competências, que são todo um conteúdo programático, teórico e prático, que é considerado mínimo para que aquele residente complete o programa e se torne um especialista. Então, é baseado nessas matrizes de competências que são subdivididas de acordo com o ano, né, de residência, R1, R2, R3 e assim por diante, é construída uma escala para cumprir aquela matriz de competência, né? Então, posso dar o exemplo da minha área, né, da ginecologia, por exemplo, obstetrícia. Então, no R1, o residente tem que fazer o pré-natal de risco habitual, que é aquele pré-natal que o generalista faz quando está na UBS. Então, é construído uma escala para ele ter essa atividade. Ele tem que começar a ter uma introdução à cirurgia ginecológica. Então, ele tem uma escala para aquela atividade. Então, isso é montado, não é fácil fazer escala, isso é montado tanto para o R1, para o R2 e para os outros anos. E dentro de subdividindo isso nas 54 horas práticas, né, pelo menos no máximo, e as 6 horas teóricas. E por isso que é muito dinâmica essa escala. Dentro também dessas atividades, todo residente tem que ter 30 dias de férias consecutivas, isso é um direito e que não pode abrir mão. Não podem ser férias de 15 dias ou de 10 dias, são 30 dias consecutivos, seguindo a norma da Comissão Nacional. E ele também tem direito a realizar um estágio optativo, que seria 30 dias em que o residente pode querer conhecer um outro serviço, participar de uma outra experiência. Então, dentro da área dele, ele pode fazer esse estágio optativo dentro da cidade de Belo Horizonte, no país ou até fora do país. Isso tudo é permitido que o residente faça e a construção dessas escalas são realizadas contemplando todos esses critérios. Nos últimos 3 anos, a parceria da Comissão Nacional com a AMB e com as sociedades de especialidades foi assim um grande ganho na revisão, na atualização dessas matrizes de competências, e que são documentos absolutamente abertos ao público. Se vocês entrarem no site do MEC, né, digitarem lá residência médica, vocês vão estar no portal da residência médica. Se vocês procurarem matrizes de competências, lá tem publicadas mais de, acho que são 32 matrizes de competências que já estão revisadas e que cada COREME, cada instituição de ensino, hospital, ela passa a revisar as suas escalas, o seu conteúdo programático, o seu programa de residência, de acordo com essas matrizes de competência. Então, você dá para ter uma noção do que você terá ao longo do tempo, né, na residência, lendo um pouquinho sobre isso. A disponibilização desses materiais para os alunos, acho que seria de um grande esclarecimento também, junto com esse conteúdo. É um documento bem público, depois eu posso compartilhar o link com vocês, o endereço, mas é muito fácil, é só digitar residência médica, MEC, que vocês entram. Ótimo, a gente disponibiliza também. Professora, existe uma relação muito próxima da universidade pública e de um hospital-escola, como é o Hospital das Clínicas, com a pesquisa, né? Além de o ensino, existe uma relação muito próxima com a pesquisa.
E muita gente perguntou se é possível, por exemplo, de fazer uma pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Então, se você é estimulado que esse residente faça um mestrado ou um doutorado ao mesmo tempo ou depois de terminar esse percurso. Isso tem sido muito comum. É possível, sim. Claro que é uma sobrecarga muito grande fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Alguns ficam extremamente exaustos e muito estressados, porque tem que dar conta, né, das duas atividades, e a atividade da residência não tem nenhuma flexibilização oficial para aquele residente que está fazendo mestrado e doutorado, porque a prioridade dele é a residência, mas ele às vezes tem uma oportunidade de fazer as duas coisas paralelas. Uhum. E essa é uma das vantagens de realizar residência médica num hospital de ensino como o nosso, no Hospital Público Federal, em que há um estímulo muito grande. Vocês sabem que, pelo menos na nossa Coreme, 80% dos nossos supervisores de programa de residência são docentes. Então, há esse viés do bem, né, de que esses supervisores estimulem os seus residentes a participarem das linhas de pesquisas vinculadas àquela especialidade, e há uma interlocução muito grande com a faculdade nesse sentido, né? Pode-se prestar o concurso para o mestrado e doutorado já desde o R1, né, porque não existe esse critério que você precisa ter residência para fazer mestrado. Alguns projetos de pesquisa são tão elaborados que, às vezes, o residente já vai para o doutorado, né? Nós temos residentes que conseguem acabar a residência e o doutorado ao mesmo tempo, né? Fazem mágica, mas são capazes disso. E porque é estimulado. Então, a maioria dos programas tem a sua monografia no final, né, do programa de residência médica, que isso pode ser na forma de uma tese, na forma de um artigo, na forma de um capítulo de livro. Então há esse apoio dos preceptores também, não precisa ser só docente. Nós sabemos que nós temos preceptores de alto nível, né, que por opção não são docentes, mas que têm capacitação, às vezes, até maior que um docente, né? Uhum. Nós temos preceptores que têm pós-doutorados, mas não são professores, mas acabam atuando como professores durante a residência médica, né? Uhum. O supervisor, o preceptor, não deixa de ser um professor para o residente. Então, isso é muito válido, não é fácil, não acho que seja fácil, mas é possível, sim, e dentro do hospital dá para fazer esse vínculo. Então, se ele já se propuser a fazer a monografia dele junto com o projeto de mestrado, já é um grande benefício, né? Uhum, uhum. Professora, você citou vários atores, né, que estão nesse processo de formação de um residente. Temos o coordenador do Coreme, que é a senhora, temos o supervisor daquele programa, temos os preceptores, temos tutores. Qual que é o papel, temos o residente também, qual que é o papel de todos esses personagens num fazer diário do programa de residência? Assim, qual é as atribuições de cada um? É bem misturado isso no final das contas, né? A coordenação da Coreme, ela fica muito mais em conferir que esteja tudo, né, correndo bem, ajudando o supervisor, ajudando o residente, resolvendo desde um problema de bolsa, de benefício, a um problema de facilitar o processo de um estágio no exterior. Então, assim, vai de uma gama muito grande. O supervisor do programa é aquele que manda no programa. Então, é ele que tem a autoridade, né, de organizar a escala, de organizar os seus preceptores nos respectivos ambulatórios ou setores, né, como eles vão atuar e, de acordo com essas matrizes de competência, qual o nível de instrução que eles dão e de qualificação e de cobrança. O corpo de preceptores do Hospital das Clínicas tem que estar absolutamente afinados com o supervisor, né? Então, eles seguem a ordem do supervisor e trabalham juntos. Nós temos programas pequenos e programas muito grandes, né? Por exemplo, a pediatria são 20 residentes por ano, são 60 residentes, né? A GOB são 10 por ano, são 30 residentes.
E a clínica médica, 12 por ano, 24 residentes. Então, o que acontece? Não dá para um supervisor conseguir resolver tudo. Então, cada programa hoje tem a sua comissão do programa de residência médica. Essa comissão ela é formada por até 6 preceptores, sendo que um deles só é o supervisor. Todo supervisor tem o seu suplente, né? Uhum. E também essa comissão ela é formada por 4 a 1 residentes, dependendo do tamanho do programa, que são os representantes do residente. Então, todas as decisões do programa têm que ser compartilhadas. Nem sempre a gente consegue fazer essas reuniões com todos presentes, porque um está de plantão aqui, outro está no estágio lá colar, é impossível. Por isso que a gente tem que ter os representantes dos residentes. Normalmente, os programas grandes têm 2 representantes por ano. Então, as decisões também são compartilhadas, e até com direito a voto. Não pode dizer igualitário, porque tem nem muito supervisor, mas o residente tem direito a voto, sim, e a opinião dele é muito escutada e é muito aceita, né? Claro que tem coisas que o residente pede que a gente não pode concordar, e vice-versa, né? Uhum. Mas é essa estrutura que monta. Então, coincidentemente, hoje eu estava mexendo na planilha, o Hospital das Clínicas, ele tem 950 preceptores da residência médica, né? Muitos deles, às vezes, envolvidos em mais de um programa, mas é uma estrutura enorme, né? E seja o vínculo de docente, seja vínculo de médico FMG, ou seja vínculo de médico EBESER, que é a empresa, né, a autarquia do governo, pela qual se fez os concursos e que temos vários profissionais no hospital com vínculo EBESER. Mas a gente não diferencia isso, tá? Porque todos são supervisores, todos são atores extremamente importantes na formação do residente, porque cada preceptor tem uma expertise, tem o que acrescentar, né? Então, o global disso, o conjunto desses preceptores é que faz a qualidade do programa ser aferida de várias maneiras, não só pelo residente que sai, mas pelo número de publicações, pelo número de participações em congressos, né? E eu falo que o selo FMG é um selo importante. Quando você está na sua vida profissional e chega, onde é que você fez a residência? Eu fiz no HC, né, da UFMG. Isso tem um peso porque os nossos programas de residências, comparativamente com os do Estado, eu posso falar do Estado, eles são os que mais cumprem a matriz de competência. Claro que com problemas, com dificuldades, principalmente nos 2 últimos anos que nós tivemos uma redução grande de verba para cirurgias, né? Os programas cirúrgicos, eles têm sido comprometidos um pouco mais do que os clínicos nos últimos 2 anos, mas a gente estava numa ascensão antes da pandemia chegar, né? A gente, assim, em março, a gente estava feliz da vida que ia funcionar o bloco com as 14 salas no seu potencial, aí chegou a pandemia. Então, mas a gente ainda consegue oferecer os estágios para essas matrizes de competência. E uma outra informação é que nós temos 545 residentes e recebemos, em média, 380 residentes de fora para fazer estágio dentro do Hospital das Clínicas. É a nossa média anual. Por quê? Porque essas residências, muitas delas, para serem mantidas, precisam comprovar alguns estágios específicos que só tem no Hospital das Clínicas. Então, hoje, o Hospital das Clínicas ele tem uma função muito importante dentro da residência médica do Estado de Minas Gerais, e com essa pandemia, o que eu mais recebo é, por favor, reabra os estágios, porque eles estão sem poder cumprir algumas residências fora do hospital, estão sem poder cumprir suas matrizes de competência, porque contam com o Hospital das Clínicas para isso. Então, essa função de difundir conhecimento, compartilhar conhecimento, que um objetivo básico da universidade, ele está dentro do hospital da mesma maneira. Então, por isso que a gente
adota e aceita a maioria dos pedidos de estágio que a gente pode aceitar, mas sempre sem prejudicar a formação do nosso residente. A prioridade do hospital é o residente que fez prova para o hospital, que se esforçou, que passou nos primeiros lugares. As maiores notas são as nossas, a gente fala isso com muito orgulho, mas é verdade. Né? Nós somos a primeira opção na maioria dos programas, tem programas que não somos a primeira opção, mas a maioria somos. Então, não é justo também que a gente abra vaga para residente externo estar atuando em igualdade quando ele não fez prova para o hospital. Uhum. Principalmente quando o residente externo, ele vem de hospitais que não têm a residência credenciada pelo MEC. Então, esses principalmente são os que a gente mais restringe, porque a gente entende que não pode competir nem por cenário de prática, nem por local, né? Nem por número de residentes. Quer dizer, a prioridade é o residente do Hospital das Clínicas. Uhum. É um corpo muito grande, né, de pessoas para fazer acontecer, e é por isso que, inevitavelmente, é um polo regional e importante no cenário nacional também, né, professora? Com certeza. A gente recebeu outras perguntas relativas, por exemplo, ao final da residência médica. Então, eu terminei a minha residência, eu sou um médico especialista, eu preciso de fazer alguma prova, como que é essa dinâmica? Essa é a outra vantagem da residência médica, né? Porque a gente só pode utilizar o termo residência médica dos programas que são cadastrados na Comissão Nacional, tá? Isso é importante vocês saberem, porque tem hospitais que falam que tem residência, mas na realidade eles não têm. Eles têm uma especialização, né? Então, residência, ela tem que seguir toda a norma da Comissão Nacional, todo o estatuto, todo o regimento, e o nível de cobrança também é muito maior, né? Em todos os sentidos, fiscalização e tudo isso. Mas quando você faz uma residência médica credenciada pelo MEC, pela Comissão Nacional, o seu certificado de residência já é um título de especialista. Uhum. Só que atualmente, na minha época, por exemplo, há 28 anos atrás, quando eu acabei minha residência, eu recebi meu diploma, mas eu não precisava cadastrar esse diploma no Conselho Regional de Medicina, né? Hoje, o CRM, ele referenda esse título de especialista. Então, quando você termina a residência, você leva esse título no CRM e você tem mais um selo sobre ele, que é o selo do CRM, que você é especialista naquela residência que você fez. Uhum. Uma outra maneira de você ter um título de especialista é fazendo a prova de títulos da sociedade daquela especialidade, da sociedade brasileira daquela especialidade. Isso é também regimentado pela ANB, né? São provas difíceis de serem realizadas, né? Algumas têm prova prática e prova teórica, depende da especialidade. Então, você pode também, depois de ter feito uma especialização, uma pós-graduação, né? Você pode fazer a prova de títulos depois de ter tanto tempo de formado, depois de ter provado que fez a especialização, você pode fazer uma prova de título e ter esse título de especialista que também é reconhecido pelo Conselho de Medicina. Uhum. Mas não se compara um curso de especialização com uma residência médica. O curso de especialização, ele nunca tem nem perto de 50 horas práticas em atividades supervisionadas, como é o caso do residente. Não existe matriz de competência, existe uma carga teórica enorme, né? E não dá para a gente comparar, principalmente em especialidades em que precisa que as competências, que são habilidades, conhecimento, né? A técnica, e as atitudes sejam realmente aprendidas com critério que existe hoje dentro das residências médicas. Uhum. Os cenários de prática, eles são o diferencial de um bom programa, né? Eu acho que você conseguir rodar e ver o maior número de casos possíveis, acompanhados de uma pessoa que vai estar te monitorando, que vai estar te acompanhando, é o grande diferencial, né? É um diferencial enorme. É claro que o residente, ele também trabalha muito, não tem como a residência médica é uma modalidade de ensino
presencial, sob supervisão, mas é prática, a palavra trabalho acaba se misturando, né? É claro que a gente considera que o residente hoje é a força motriz de um hospital, né? O Hospital das Clínicas hoje ele anda e anda bem por causa dos residentes, eu não tenho dúvida nenhuma. E a qualificação dele é maior, porque a cobrança é muito grande. Você não pode falar nada errado, nem fazer nada errado, porque você está ensinando, né? Então, isso faz com que o nosso corpo clínico seja diferenciado e, logicamente, o residente é diferenciado. Então, ele não se compara a atividade, a carga de atividade prática de uma residência médica com uma especialização. Você já comentou ao longo da nossa conversa algumas vantagens e desvantagens do Hospital das Clínicas, né? Mas agora eu vou te reforçar a pergunta e querendo saber, na sua opinião, quais que são as vantagens e desvantagens hoje de prestar a prova do PSU para o Hospital das Clínicas da UFMG? Eu ainda acredito que o Hospital das Clínicas e das residências que eu conheço, a gente acaba sendo consultor para outros programas de residência médicas que estão começando, né? E, assim, não tem dúvida do diferencial nosso, né? Nós temos os docentes lá dentro, que é um diferencial muito grande, porque são profissionais conceituados aqui dentro e lá fora, né? Então, isso é um grande diferencial. Então, primeiro, a capacitação do nosso corpo de preceptores e de supervisores, que é muito diferenciada, o cuidado que se tem de fazer um programa de residência médica baseado nas matrizes de competência, e isso é a grande evolução, que muitos programas ainda estão um pouquinho atrás, ainda tem aquele modelo muito tradicional do conhecimento ser transmitido pela experiência pessoal do profissional e não baseado em evidência, né? Então, assim, por exemplo, nós oferecemos para os nossos residentes o curso de práticas baseado em evidência anualmente, né? Os cursos EAD que todos os nossos residentes fazem. O nosso hospital hoje tem um centro de simulação que é o segundo melhor do país, sem dúvida nenhuma, está cada vez melhorando mais. Então, essas especificações que é de um hospital terciário e quaternário fazem a diferença. Claro que a gente tem problema, eu não nego os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas elas são reconhecidas e há um trabalho árduo em querer melhorar, tá? Então, é outro diferencial também. E a possibilidade de você estar dentro do hospital, você pode estar fazendo uma residência muito específica, por exemplo, medicina nuclear, mas você tem a possibilidade, hoje eu quero assistir uma aula lá na medicina fetal, eu consigo ir, né? Hoje eu quero ver a aula do professor tal, que não é da minha área, mas eu quero saber sobre isso. As portas são abertas. Então, assim, a difusão do conhecimento, a possibilidade de fazer algo mais é muito grande. Eu sempre, quando os alunos me perguntam assim, professora, minha nota é tal, minhas opções do PSU é XYZ, qual que a senhora acha melhor eu fazer se não fosse o HC? E eu sempre brinco, eu falo que o residente faz a sua residência. A gente pode ter essa estrutura toda que o hospital tem, mas eu posso ser um residente que não esteja interessado nisso tudo. Então, eu serei um residente mediano, né, como se tivesse sido em qualquer outro hospital. Então, isso também tem que ser colocado em prática. Se eu não correr atrás, se eu ficar numa situação muito confortável, de achar que tudo vai cair no meu colo, quer dizer, o professor não vai virar para você e falar assim, vamos fazer um mestrado. Não, isso não vai acontecer, né? Por exemplo, está tendo uma cirurgia lá em cima e você está ocioso aqui embaixo, já acabou o ambulatório. O residente interessado, ele vai correr atrás para assistir aquilo porque é uma oportunidade. Então, isso um hospital terciário quaternário como o nosso, especializado, proporciona para o residente, né? E ele tem uma capacidade de sair um profissional para o mercado, a gente não tem dúvida, muito mais seguro. Não seguro o suficiente para abraçar
uma cirurgia grande ou um plantão específico, né? Alguma coisa muito complexa. Depende, claro, do grau de complexidade, mas ele sai com uma base diferenciada. Uhum. Em relação à internacionalização desse residente, ele também tem essa facilidade de conseguir fazer pesquisa, por exemplo, com parcerias lá fora, fazer um fellow lá fora? Como que é? Aí a gente usa a estrutura da universidade, né? Uhum. Então, as parcerias que a Faculdade de Medicina tem, os intercâmbios, né, com instituições internacionais, pode ser utilizado para isso, quer dizer, o residente pode entrar em contato, mas não existe um programa específico, tá? Então, Uhum. assim, o fato dele ser residente do Hospital das Clínicas não confere a ele, por exemplo, eu sei que vocês têm a graduação, por exemplo, tem um internato lá no Hospital de Porto, em Portugal. Uhum. Então, por causa de um convênio direto com as duas faculdades. Isso não significa que o residente siga o mesmo fluxo, ele não segue o mesmo fluxo. Mas existe uma facilidade na hora que você fala que é residente da UFMG, do Hospital das Uhum. Clínicas. Ah, você tem um peso. Então, isso tem um peso, sim, né? A gente, por exemplo, outro dia eu recebi uma ex-residente nossa, tinha acabado o programa de residência, ela queria fazer um estágio lá fora, mas na hora que ela falou que ela não era mais residente da UFMG, ela não conseguiu a vaga, né? Uhum. Então, enquanto residente UFMG, quando tem essas parcerias, o olhar é diferenciado. Não digo que será facilitado, mas é diferenciado. Uhum. Professora, eu aprendi muito nessa nossa conversa, de verdade, Opa! conheci coisas que eu não conhecia. Fiquei muito mais admirada com o hospital que a gente tem essa parceria e da universidade em que eu faço parte. Queria agora, para finalizar nossa conversa, saber que conselho ou que mensagem que você deixa para o estudante da graduação que tem esse desejo de prestar o PSU para o Hospital das Clínicas da UFMG. É difícil, né? Mas assim, o que eu posso dizer? Eu posso dizer para vocês que o PSU é muito concorrido mesmo, né? A dificuldade de entrar numa boa residência. Existem boas residências que não seja só o Hospital das Clínicas, nós temos que falar isso, né? Existem, inclusive, ex-alunos nossos, ex-professores nossos que estão em outros programas de residência, que fazem deles ter a qualidade semelhante aos nossos, ou até melhor em algumas situações. Mas eu acho que tem que ir para a prova com mais tranquilidade, que vocês estão passando por um processo um pouco mais justo, né, no sentido de uma prova mais elaborada, de um barema factível para qualquer aluno da graduação. Acho que devem escolher melhor o programa que querem seguir, não ter pressa. Vocês são muito jovens, não há essa cobrança de ter que sair imediatamente da faculdade e ir para a residência médica. Quando eu vejo os números de desistências que nós temos dos programas, né? Todo ano eu levanto os motivos, qual programa que teve maior desistência, a idade dos desistentes, né? Para poder entender a motivação, por que isso está acontecendo. A gente não quer ter nenhuma desistência no nosso hospital, né? Mas eu vejo que a imaturidade em escolher aquele programa é o principal, né? Entram num programa de residência achando que é X e ele é totalmente diferente. E vocês também têm que entender que, apesar de um dia para o outro vocês serem médicos, o tratamento vai ser diferente com vocês do que era quando vocês eram alunos, né? E há uma dificuldade, às vezes, dos nossos alunos entender isso dentro do hospital, porque o hospital está dentro da formação de vocês. Então, a cobrança é maior. Então, às vezes, isso assusta vocês, né? A professora, quando eu era aluna, a senhora não falava assim comigo. Agora, eu sou residente, a senhora fala. É o outro nível de cobrança. A gente agora começa a falar de médico para médico. Vocês passam a ser médicos, isso muda. Eu acho que essa oportunidade da mostra das residências, com essa parceria fundamental do DA, é justamente para tentar fazer vocês escolherem um pouco melhor.
Na minha época, a gente não tinha tanta opção. Não existiam nem 25 programas de residência médica, hoje tem 68, né? Que de 68 que tem no HC. Na Comissão Nacional de Residência Médica, são 79 programas de residência, né? Então, a gente não tem algumas, por exemplo, medicina esportiva, né? Tem alguns programas de residência que nós não temos. Mas eu acho que conhecer um pouco melhor, e hoje com a facilidade da internet, da mídia, mas procurar isso em sites que tenha peso, né? Como, por exemplo, conhecer o que é uma matriz de competência. Eu acho que isso já ajuda demais a vocês escolherem. Tem profissões que são especialidades que são consideradas mais difíceis, né? Vocês sabem quais são as 4 mais difíceis do Hospital das Clínicas. É clínica médica, ginecologia e obstetrícia, né? Pediatria e cirurgia geral. São as áreas mais difíceis. A carga prática dessas especialidades realmente são as maiores, né? E às vezes o aluno, o recém-médico, se assusta muito, né? Quando sai de uma residência que ele tem 2 tardes, uma manhã livre, não sei, né? Ele chega na residência e só vai ter livre um domingo, né? Não tem, né? Às vezes a residente fala assim, professor, quando eu vou conseguir fazer minha unha? Coisa simples assim, que não tem horário, né? Quando é que eu vou conseguir bater uma bola com os meus amigos? Quando é que eu... Então, essa dificuldade, ela é real. E não tem jeito da gente diminuir a carga prática de alguns programas de residência para diminuir o estresse. A gente deve equalizar, tentar identificar o que está causando estresse naquela especialidade e tentar melhorar sim, né? Mas o estresse maior que eu vejo do residente é a cobrança, ser tratado mal, né? Se sentir usado, se sentir que não está tendo o nível de aprendizado que ele queria. Isso ele tem que cobrar, porque isso a gente tem que dar, né? A gente tem que tratar todo mundo com muito respeito, não pode ter esse tipo de bullying, aquela coisa do R+, R-, eu detesto essa palavra, porque eu acho que é muito ruim, já começa a ser pejorativo de chamar de R-, R0, né? São pequenas coisinhas que a gente tem que ter cuidado. Mas a carga prática, ela é grande mesmo, não tem como não ser nessas especialidades. E a gente, para cumprir a matriz, enquanto a matriz de competência tem que ser cumprida para você dar o certificado, é muito difícil você abrir mão dela. Mas eu acho que tem que pensar que a medicina não é um casamento, né? A medicina é uma profissão. Então, a gente tem que ter nossas válvulas de escape, mas também a gente não quer proporcionar dentro do Hospital das Clínicas, ou mesmo dentro da Faculdade de Medicina, tantas horas de lazer e de descanso, porque essas horas de lazer e descanso têm que ser feitas fora, né? Tem que ver o sol, tem que ir ao cinema. Então, não adianta eu querer fazer um baita conforto médico, porque eu não quero que vocês fiquem lá nas horas que vocês não têm que ficar. Tem que sair também, tem que esparecer, tem que viver, tem que ter uma vida social e uma saúde mental, né? Senão você não é um bom profissional. Então, um bom profissional é um conjunto disso tudo. Mas eu acho que o conselho é tentar escolher com calma. E se não der certo, também não tenha medo de desistir e começar de novo, né? Isso mudou muito. Na minha época, se dissesse que alguém da minha geração desistia de um programa de residência, era dizer que ele era louco, né? Era a primeira palavra que vinha à mente. Hoje não, hoje a gente tem que entender, olha, se você não vai ser feliz fazendo isso, é melhor não fazer, né? E você não vai ser um médico melhor ou maior, dependendo da especialidade que você escolhe. Você vai ser um bom profissional naquilo que você for feliz. Eu acredito nisso. Eu adoro o que eu faço. Eu adoro ginecologia, mais do que eu gosto de obstetrícia, mas eu adoro ginecologia e obstetrícia. E se eu sou feliz fazendo isso. Isso é fundamental. O dinheiro vem junto com isso também, porque eu não conheço profissional infeliz e profissional que trate mal todo mundo, se dá tão bem com exceções, né? Mas eu acho que o princípio é esse, ter uma linha que seja condizente com a sua pessoa, com o seu perfil. E tem perfil, né?
Não adianta eu querer forçar. Por exemplo, eu não daria conta nunca de ser uma pediatra. Eu ia chorar com a neném toda vez. Então, não poderia ser pediatra nunca. E a gente reconhecer isso um pouquinho. Uhum. Professora, riquíssima a nossa conversa. Eu gostei muito, tenho certeza que foi uma ótima abertura para a nossa mostra. E convido todo mundo que está assistindo, que assistiu esse episódio, a assistir os outros da especialidade que você aspira, daquela que você considere que tem dúvida. Espero que seja, né, de muito enriquecimento para vocês também. Agradecer de novo a professora, muito obrigada por nos apoiar e por nos dar esse momento de conversa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada e novamente obrigada, DA. Essa parceria, ela agora não se rompe mais. Nós fizemos um elo, independente de eu sair da Coreme daqui a 2 anos, né, que acaba meu mandato, esse vínculo vai continuar. E essa parceria faculdade, hospital, residência, a gente faz questão que continue por vocês. Se cuidem e eu estou à disposição. Obrigada, professora.